Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje estou mais uma vez aqui nesse vídeo, trazendo aí mais uma mensagem da parte de Deus. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e venho te convidar a fazer parte aí desse grande grupo de mulheres, tá bom? Para mim é grande, tá? Mulheres que estão aí empenhada em aprender a palavra do Senhor e fazer a vontade e agradar ao Pai, não é verdade? Então eu quero te convidar a se inscrever nesse canal se você não é inscrita, e se você já é inscrita, eu quero te agradecer, tá? Pelas mensagens, pelas orações e por estar aqui comigo toda semana. Que o Senhor venha abrir a nossa visão, que possamos fazer aquilo que agrada ao Pai e não que agrada ao mundo, amém? E hoje eu quero falar com você, mulher. Tenho falado alguns vídeos aí sobre a submissão. Isso não é bem vista, né? Nesse mundo hoje, né? É algo assim terrível, uma mulher ser submissa ao homem. Mas eu tenho falado com você, mulher, sobre a ótica da palavra, a submissão que o nosso Deus nos ensina, mesmo porque Jesus, ele é submisso ao Pai. Olha só, e nós somos submissos a Jesus e ao nosso Deus Pai. O que é isso? A hierarquia, é o respeito, né? Saber estar no seu devido lugar, saber qual é o nosso lugar perante a sociedade, perante a nossa casa, diante do nosso esposo, conforme a palavra do Senhor e não conforme o que o mundo ensina, o que o mundo prega, não é verdade? E tenho falado com você, mulher, sobre a submissão, mas na ótica da palavra do Senhor, da maneira que o Senhor nos ensinou. E não é nada disso que o mundo prega aí fora, tá? Diminuindo a mulher, falando que nós, né, temos que ser submissa ao homem no sentido de ser subjugada, de ser inferior ao homem, do homem prevalecer sobre nós. Não é essa a vontade do Pai. Então tenho falado com vocês aí em vídeos anteriores. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma mulher para provar para você que isso é real. Nosso Deus, quando nos criou, a vontade dele é que nós fôssemos amadas pelo nosso marido, respeitada por ele, né, honrada por ele. Então é totalmente o contrário que é ensinado aí no mundo. E para você entender, eu venho trazer uma mensagem, uma palavra de uma mulher que ela era juíza. Você já ouviu falar sobre Débora? Débora era uma juíza, olha só, estava aí num posto alto, né, numa autoridade. Então vem colocar por terra isso que Satanás vem ensinando aí no mundo, né? Que a submissão é para não subjugar, não. Então vamos lá, eu quero ler para vocês, Juízes 4, só para vocês terem uma noção. Juízes 4, a partir do versículo 4, tá? Diz assim, ó, Débora e Baraque, livra-nos. Olha só, Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, ou seja, ela era casada. E mesmo assim ela era submissa ao seu esposo, fora a realidade dela no contexto familiar, ali ela era submissa ao seu marido, cumpria a palavra do Senhor, porque diz aqui que ela era uma mulher que servia a Deus. Mas fora isso, ela era juíza, então ela cumpria bem o seu papel. Então é isso que nós temos que ter, o discernimento. Você é uma empresária, você vai ser uma mulher autoritária, assim, uma mulher com poder, e vai trabalhar ali conforme a vontade de Deus, né? Na capacidade que Deus te deu. Mas quando você está com o seu marido, você sabe que dentro da sua casa tem um sacerdote. Quando nós trabalhamos numa empresa, não é dessa forma? Não tem lá o gerente, tem o líder, e daí não devemos a ele respeito e submissão? Então é essa submissão de respeito, de hierarquia. Então nós temos que saber qual que é o nosso papel na sociedade, né? E saber como lidar em cada situação. Quando você é uma professora, você está ali numa autoridade. Quando você está num poder, né? Está trabalhando, está dentro da sua casa, você tem o seu poder também. Tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que Deus te capacitou. Então nós temos que só saber colocar as coisas no lugar, né? Não tirar aquilo que é do outro, né? Você como seu esposo, ele tem lá o lugar dele como homem e que Deus deu para ele a autoridade, ele é o sacerdote, ele é o cabeça do lar. Isso não é algo imposto por mim nem por você. Nós temos que entender que essa é a vontade de Deus, para que haja equilíbrio, entende? Então é dessa forma. Em todos os lugares, gente, nós vamos ter que ser submissos. Você está dentro da igreja, tem o seu pastor, nós estamos dentro daquele lugar ali com os membros, né? E tem os líderes, nós somos submissos a eles. Eles vão impor ali quais são as regras daquele lugar, o que nós devemos fazer, é só para ter hierarquia, gente. O povo de Israel não teve 12 tribos, cada um tinha ali o seu líder, para que haja organização, equilíbrio, entende isso? Então Satanás quer deturpar tudo, né? Como se fosse algo ruim. Então nós vemos aqui uma mulher que ela era autoridade, ela era juíza e era casada. Então Deus não tem colocado, não, você é submissa, você não pode crescer na vida, você não pode se desenvolver, você não pode ter autoridade. Não é isso, é só saber se colocar no lugar certo, com equilíbrio, entende? Então vamos lá, deixa eu continuar lendo aqui para vocês. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo.
Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então o povo ali, né, ia até ela, para que ela pudesse ali julgar aquelas causas, né? E olha só, no versículo 6, mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sisera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e darei nas tuas mãos. Então ela estava passando ali, além dela ser juíza, ela era profetisa. Deus tinha dado uma ordem a ela para ela falar, né? Falar com Baraque. Então, acerca de uma guerra que haveria de ter naquele local. E Deus estava dando ali a direção, né? Através dessa mulher falando com Baraque, para que ele fosse até aquele local e levasse ali homens, porque ele venceria, porque Deus daria aquela bênção nas mãos dele, né? Era dessa forma que Deus trabalhava naquela época, né? Os homens daquela época conquistavam a terra através da guerra, né? Através das lutas. Então ali Deus tinha dado uma direção para essa mulher Débora, ela estava passando para Baraque. Mas Baraque, como homem, ele foi assim, covarde. Então nós vemos aqui que Débora, além de juíza, era profetisa. E Deus deu para ela uma direção e ela passou para Baraque. Então vamos ver a direção que Débora deu para Baraque. Vamos ler então no versículo 8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ou seja, Baraque que foi covarde. Ele ficou com medo. Ele não acreditou, não teve fé. Ele quis dizer assim nas palavras dele. Bom, se Deus te deu essa direção e é para eu fazer dessa forma, então só vou se você for comigo. Então, olha só o que ela responde no versículo 9. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sisera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. E dessa forma aconteceu. Assim como ela falou, aconteceu. Ou seja, Deus honrou a mulher. Entende isso? Então Baraque, por ter medo, por ser covarde, era para ele ir, né? Confiando naquilo que aquela mulher falou através de Deus, né? Uma profetisa, deu a ele uma direção, mas ele teve medo, ele foi covarde. Ele disse, eu só vou se você for comigo. Então o que essa mulher diz a ele é isso, eu vou contigo, mas essa honra será minha. E dessa forma aconteceu. Mediante toda aquela situação, como Deus havia falado, Deus entregou aquele povo nas mãos de Baraque. Mas Baraque não teve o privilégio de matar o rei daquele local. Sisera era o rei daquele povo, né? Então, mediante aquela situação, quando o povo dele é atacado, ele foge. E olha só, no capítulo 4, versículo 17, o que acontece. Jael mata a Sisera, é uma mulher que faz isso, tá? E aquilo para eles era uma desonra, porque quem teria que fazer isso era Baraque, para que ele tivesse a honra, né? Mas como ele não confiou, não acreditou, aconteceu da maneira que Débora profetizou. Então vamos lá no versículo 17, diz assim, porém Sisera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Arzon, e a casa de Heber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sisera, disse-lhe, entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então essa mulher enganou Sisera, colocou ele ali para dormir. E olha só o que acontece no versículo 21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, assim morreu. E observa aqui que temos novamente uma mulher agindo, né? Nesse caso, Jael, que matou Sisera. E como a Débora, a profetisa, serva do Senhor, profetizou, aconteceu. Baraque ficou envergonhado, porque quem matou aquele homem foi Jael. E a honra ficou sobre Débora, né? Então, dessa forma, aconteceu. Então, temos aqui uma palavra, né, que nos mostra aqui duas mulheres, tá? Débora, uma profetisa, uma mulher casada, mas que honrava ali a Deus, né? Fazendo ali juízo daquele povo. Temos aqui Jael, uma mulher que também foi usada, né? Matou aquele homem, Sisera, né? Com sabedoria, ela teve uma estratégia. Observa aí mais uma vez, quando a mulher tem sabedoria, ela consegue o que ela quer. Nessa situação, ela teve uma sabedoria. Ela foi ali amável com aquele homem. Lembra do poder que nós temos sobre o homem?
é só saber usar. Então ela foi amável com aquele homem, enganou aquele homem, falou, não, pode entrar, deita aqui, preparou uma coberta. Quando ele estava no sono profundo, ela foi lá com uma estaca e fincou na sua testa e matou aquele homem. E Baraque ficou envergonhado, porque a honra ficou para Débora, uma mulher. Então temos aqui a palavra do Senhor que nos mostra que Satanás é o pai da mentira, que é tudo mentira de Satanás, que Deus não quer honrar a mulher. Que quando ele fala para a mulher ser submissa ao homem é para deixá-la subjugada, para humilhá-la. Não, não é isso. É apenas que nós temos sabedoria, porque Deus nos deu poder. Nós temos que saber direcionar esse poder. Nós temos que saber onde nos colocarmos e tomar o nosso lugar, o nosso devido lugar que Deus nos deu. E isso não vai nos fazer diminuir, não vai nos fazer inferior ao homem, muito pelo contrário. Seremos honradas por esse marido que está do seu lado, por esse homem que vê uma mulher com tanta sabedoria, com tanta graça, com tanta delicadeza, usar todo o poder que Deus já nos deu de uma forma que agrade a Deus e ao seu esposo também. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.